Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Administração Geral, matéria Gestão de Pessoas. Bom, temos muito conteúdo na matéria, no tema aí, Gestão de Pessoas, para que a gente possa, evidentemente, trabalhar essa informação e, consequentemente, estar bem preparado aí para o concurso. Bom, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ter uma definição, um conceito do que vem a ser, na verdade, gestão de pessoas, ok? Então, o conceito de gestão de pessoas ou administração de recursos humanos é uma associação de habilidades e métodos, políticas, técnicas e práticas definidas com o objetivo de administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano nas organizações. É muito interessante, pessoal, nós verificarmos, na verdade, esse conceito aqui que eu trouxe para vocês, porque muitas vezes nós chamamos de gestão de pessoas ou administração, de recursos humanos. Tanto faz, ok? A bem da verdade, melhor seria chamar de gestão de pessoas, porque é uma nomenclatura mais técnica para os dias atuais, mais contemporânea, que traz uma série de conceitos e definições voltadas a isso. Mas não tem problema também trabalhar com administração de recursos humanos, desde que você encare esse conceito de administração de recursos humanos de uma forma diferente como era antigamente, que eu vou inclusive trazer nessa aula aqui para você uma noção aí de evolução da área de gestão de pessoas. Outra coisa, qual que é o intuito maior, o objetivo? Administrar, como vocês podem ver aqui, os comportamentos internos e potencializar o capital humano. O capital humano nós podemos entender também como capital intelectual de uma organização, que a bem da verdade, o capital humano ou intelectual, ele é o maior capital que uma organização tem, porque haja vista, tudo acontece pelas pessoas. Claro que uma organização não tem que administrar recursos financeiros, recursos materiais, recursos tecnológicos, mas para ela administrar tudo isso, ela precisa exatamente das pessoas, ok? E a gestão de pessoas vai procurar também aqui, trabalhar com o quê? Com um estudo do comportamento do indivíduo dentro de uma organização, porque uns são mais produtivos, outros menos, e assim vai, tá certo? Então é tudo isso que nós vamos verificar nesse tema gestão de pessoas. Bom, a gestão de pessoas ocorre através da participação, da capacitação, do envolvimento e desenvolvimento de funcionários de uma empresa, e a área de gestão de pessoas tem a função de humanizar as empresas. Muitas vezes a gestão de pessoas é confundida com o setor de recursos humanos, porém RH é a técnica e os mecanismos que o profissional utiliza e gestão de pessoas tem como objetivo a valorização dos profissionais. Em uma empresa, a gestão de pessoas deve ser feita pelos gestores e diretores. Por quê? Porque é uma área que requer capacidade de liderança. O setor de gestão de pessoas possui uma grande responsabilidade na formação dos profissionais e tem o objetivo de desenvolver e colaborar para o crescimento da instituição e do próprio profissional. Uma coisa que nós precisamos entender aqui, no caso, em gestão de pessoas, deixa eu mudar aqui a cor da caneta, que tem muito vermelho aqui, só um minuto. Vou colocar aqui um azulzinho, isso. Então, uma coisa que a gente precisa realmente entender é que quando nós sugerimos aqui a ideia do RH, do departamento pessoal, tal, passa a ser a técnica, passa a ser um departamento, um setor que vai, evidente, ter preocupações como parte burocrática, procedimentos, métodos, ok? Quando que, na verdade, a área de gestão de pessoas vai muito além. Por quê? Porque a área de gestão de pessoas vai estar preocupada realmente em lidar com as pessoas. Então, por isso que aqui diz o seguinte, que requer
capacidade de liderança, porque quem vai ter que lidar com pessoas são, na verdade, os gestores da organização. E eles vão ter que ter uma preocupação muito grande mesmo em capacidade de liderança, para que eles possam levar uma pessoa ao seu mais alto nível de desempenho. Tá certo? E isso vai ser feito por quem? Pelos gestores, pelos diretores de uma organização. Bom, gestão de pessoas, segundo Fisher, né, um autor na área, existem 4 principais correntes teóricas, que são momentos históricos distintos. Você pode compreender a gestão de pessoas como um departamento, tá? Chamado aí departamento pessoal, que enxerga os empregados como um fator de produção e de custos. Também a gestão do comportamento, que procura entender, compreender esse binômio envolvimento, motivação, fidelidade, estabilidade, assistência, submissão. Também a gestão estratégica, que são as práticas de recursos humanos orientadas pela estratégia organizacional, ou seja, aqui preocupando-se com os objetivos estratégicos organizacionais, tá ok? Em que a área de gestão de pessoas precisa auxiliar a organização para que alcance seus objetivos organizacionais. E gestão de competência, que é enxergar as pessoas como uma vantagem competitiva, e aí nesse caso as pessoas elas precisam se desenvolver, na verdade adquirir mais conhecimento, desenvolver ou melhorar habilidades e mudar de atitude, que nós chamamos de chá. Para isso é necessário que as pessoas, que a organização identifique quais são os gaps da competência, tá? Quais são as lacunas, e aí com isso procurar preencher esses gaps. Por quê? Porque nós vamos ver mais para frente que nós temos as chamadas competências existentes e precisamos das competências necessárias. Para isso, há todo um desenvolvimento, a área de conhecimento da organização, ok? Vamos lá, quais são os objetivos da gestão de pessoas? Primeiro, ajudar a organização a alcançar a sua missão. E como já visualizamos, né, em outras oportunidades, missão é a razão de existência, razão de existir da organização, da empresa, né, da instituição, seja ela pública, privada, tá bom? E aí a gestão de pessoas vai procurar auxiliar, contribuir para que essa organização alcance a sua missão. Também proporcionar competitividade. Por quê? Porque hoje, em qualquer área, seja ela pública ou privada, volto a repetir, há muita competitividade, né? Competição. As pessoas elas precisam ser competitivas para não perder mercado. A organização procura ser. Então, ela vai querer que os seus colaboradores também assim sejam. Proporcionar pessoas treinadas e motivadas. E por conta disso, precisa capacitar, preparar pessoas, aumentar a autoatualização e a satisfação das pessoas, que aqui está ligado a quê? Está ligado à motivação, aos aspectos emocionais, porque óbvio que uma organização ela não tem só o seu aspecto racional, produtivo, de trabalho, mas também o aspecto emocional das pessoas. E a autoatualização é que as pessoas elas consigam enxergar dentro de uma empresa, por exemplo, que existe promoção, desenvolvimento profissional, e aí a consequência disso é que as pessoas vão querer se autoatualizar para que elas não fiquem paradas, né, estacionadas num cargo ou numa função, ok? Bom, e agora a gente vai falar do que eu tanto queria, que é a ideia da evolução da gestão de pessoas. Porque veja, pessoal, gestão de pessoas não se iniciou o que a gente tem hoje, passou por uma evolução como qualquer outra coisa. No início, nós chamávamos gestão de pessoas de relações industriais. Claro que isso vem da época
da Revolução Industrial. Tudo bem? Bom, se você já estudou teorias administrativas, as teorias administrativas, né, que justamente vão trazer essa ideia das relações industriais. A teoria de Taylor, administração científica, ok? De Taylor, administração clássica, tá? De Fayol, tá bom? Então, essas teorias da administração, teorias administrativas, elas foram um grande avanço para a área de gestão de pessoas. Só que naquela época, né, as características eram diferentes das características de hoje. Exemplo, que falava-se em especialização, ótimo, né, isso a gente até tem hoje, né, que é devido à divisão do trabalho, transformar um trabalho complexo em partes mais simples, ou seja, dividi-lo, tudo bem? Criando dessa forma tarefas para os membros funcionários da organização, da instituição. Então, procurava-se isso. Esse era um objetivo das relações industriais. Entenda, relações industriais pode sim ser chamado de gestão de pessoas. Isso, inclusive, já caiu em prova de concurso, por exemplo, ok? Homo econômicos, mas lembrando, né, que relações industriais é a primeira nomenclatura, vamos dizer assim, da gestão de pessoas. Homo econômicos, bastava pagar mais que o homem seria mais produtivo, ou seja, o trabalhador, né, o funcionário, ele produzia de acordo com o que ele ganhava, né? Aqui uma ideia muito grande de produtividade, de ganho por produtividade, homo econômicos, assim como eram os chamados. Homem engrenagem era como se fosse uma parte da máquina. Então nós éramos uma parte da máquina que poderia ser trocado caso desse algum tipo de problema. E claro, existia muita burocracia, né? A burocracia está ligada a quê? Às regras, às normas, aos regulamentos, ok? Mas essa foi uma fase da era gestão de pessoas e da evolução da gestão de pessoas, que foi mais ou menos, tá, gente? Não se preocupa muito com datas não aqui, mas é só para você se localizar. De 1900 a mais ou menos 1950. E por que isso? Porque a partir de 1950 teve muitos outros estudos voltados à gestão de pessoas e a consequência disso, mais conceitos, mais características, mais definições, mais princípios e aí, óbvio, evoluindo a própria gestão de pessoas. Por quê? Porque aí, a partir disso, a partir de uma mudança que começou através de uma experiência feita em uma fábrica com mulheres para se verificar a influência da iluminação, foi separado grupos de mulheres, umas com iluminação, outras não, e no final da experiência descobriu-se que a iluminação não interferia tanto. O que mais interferia eram grupos na parte informal, através das relações entre as pessoas. Mas eu vou ter que lembrar isso aqui para você. Eu vou abrir aqui uma tela branca para que você possa visualizar isso comigo. Aqui, na verdade, pessoal, teve um estudo de um camarada chamado Elton Mayo, tá? Elton Mayo fez um estudo da seguinte maneira. Ele enxergou, visualizou que as pessoas se relacionavam. Então aqui nasceu a teoria chamada teoria das relações humanas, tá bom? Teoria das relações humanas. Essa teoria, ela teve como foco, aí, principal foco, estudar, na verdade, a iluminação. Ela se iniciou assim, para estudar a iluminação. Até quanto a iluminação interferia no processo de produtividade. Então, separavam-se grupos de pessoas, tá? Então, nós tínhamos aqui grupos de pessoas trabalhando, tá? Era uma fábrica, tá? Western Electric. Então, mulheres aqui trabalhando, tá?
mulheres aqui trabalhando e outros grupos. Também outros grupos aqui de mulheres trabalhando. Só que que o Elton Maio fazia? Ele separava esses grupos da seguinte maneira. Esse grupo aqui, por exemplo, tinha iluminação completa, tá? Esse grupo aqui, às vezes tinha iluminação completa, às vezes não, tá? Ok? Esse grupo também, a mesma coisa. Às vezes tinha iluminação completa, às vezes não. Só que esse grupo se comunicava umas com as outras, tá bom? Enquanto esse grupo aqui trabalhava com divisórias, baias, e às vezes ele trocava. Às vezes esse grupo, vamos chamar esse aqui grupo A, e esse aqui grupo B, tá? O grupo A, às vezes com divisórias, às vezes não, e o grupo B a mesma coisa. Então ele percebeu o seguinte, que quando as pessoas trabalhavam com divisórias, baias, elas se sentiam mais solitárias, tristes, infelizes, enquanto as pessoas que quando trabalhavam sem divisórias se sentiam mais felizes e aí produziam inclusive mais. E no final de 5 anos de experiência, ele percebeu o seguinte, que tanto o grupo que trabalhava sem divisórias, sem baias, e o grupo que trabalhava com divisórias, tinha quase que a mesma coisa de produtividade. Aliás, ele percebia muitas vezes que o grupo que tinha relacionamento, né, um relacionamento mais próximo, tinha até mais produtividade, porque eles estavam sempre mais felizes. Isso foi muito importante. Sem contar que ele também percebeu que quando o Elton Mayo chegava na fábrica, juntamente com os outros cientistas, pesquisadores de Harvard, ele percebia que as pessoas se sentiam valorizadas e, consequentemente, produziam mais também. Então, aí entenderam que existia uma relação humana de grupos de pessoas, grupos informais, inclusive, que nasciam naturalmente dentro de uma organização, que as pessoas precisavam estar felizes, ter um bom relacionamento, amizade dentro da empresa para que elas pudessem ser produtivas. Tá aí a mudança do aspecto da administração, né, das relações industriais, que o camarada não poderia ser somente uma mera engrenagem na organização. Ele produzia por outros fatores também. E aí passamos a ter a administração de recursos humanos, tão conhecida, tão falada nos nossos tempos, né, nos tempos atuais. A gente utiliza muito, deixa eu só mudar aqui a caneta, isso. A gente utiliza muito essa nomenclatura, né, administração de recursos humanos. Por quê? Porque aí, a partir desse momento, a partir desses estudos, começou a enxergar o homem como um ser social. O homem, na palavra genérica, tá? De ser humano, tudo bem, gente? Os comportamentos, eles são moldados de acordo com a atuação do grupo. E realmente, nosso comportamento ele é moldado, inclusive é alterado por conta do grupo que fazemos parte. O homem é um ser social, ok? A bem da verdade, a ideia daqui da administração de recursos humanos é porque passou a ser entendido que o ser humano ele é um recurso da organização e como tal ele precisa ser o quê? Ele precisa ser administrado. E aí a consequência disso é que começaram a se utilizar de técnicas administrativas para isso, para conseguir ter uma maior eficiência. Tudo isso por conta de uma evidente evolução, porque Henry Fayol, ele conceituou funções administrativas que no tempo dele era planejamento, organização, comando, coordenação e controle. E aí isso foi com o tempo se evoluindo, tá? Tanto que na teoria neoclássica essas funções aqui, ó, passaram a ser 4 ao invés de 5, que é PODC, planejamento, organização, direção e controle. E muitas técnicas administrativas começaram a ser usadas também para as pessoas, ok? Aqui se iniciou uma era das teorias motivacionais, que nós vamos estudar posteriormente. Teoria de Maslow, teoria de McGregor, teoria de Herzberg, teoria Erck, entre tantas outras. Teorias motivacionais, por quê? Porque existem aqui os aspectos emocionais do indivíduo. Tá? Aspectos emocionais do indivíduo. Então, muito importante aqui, teorias
motivacionais. O que motiva as pessoas? O que faz as pessoas trabalharem, serem produtivas, né? Essa influência que nós temos, os estímulos, na verdade, que recebemos. A bem da verdade, eu só vou puxar aqui mais um pouquinho sobre teorias motivacionais, porque são estímulos, tá bom? Que recebemos. Esses estímulos, eles podem ser estímulos internos, ok? E estímulos externos, tá? E atividades centralizadas. Porém, na era da administração de recursos humanos, as atividades eram centralizadas, tudo feito pelo Departamento de Recursos Humanos. Quando eu falo que as atividades eram centralizadas, é que o aspecto de orientar, o aspecto de contratar, de treinar, o aspecto de liderar, tá bom? Todos esses aspectos, na verdade, eram utilizados, a bem da verdade, pelo Departamento de Recursos Humanos. Era ele preocupado. Aqui em Administração de Recursos Humanos, a gente vai ter um profissional muito importante, que é o profissional na área da psicologia, dentro das organizações. Então, nós passamos a ter aí uma ligação de duas ciências, né? A ciência da administração e a ciência da psicologia, que é justamente para orientar, contratar, selecionar, recrutar pessoas. Tudo era feito no Departamento de Recursos Humanos. Deixa eu só abrir mais uma tela aqui para você enxergar melhor isso que eu estou falando, tá? Era mais ou menos assim, gente. Vamos imaginar uma situação que esse carinha aqui, tá? Esse carinha seja o gestor de uma determinada área, tá? Vou falar que ele é o gestor de financeiro, ok? Esse gestor financeiro, ele visualiza que ele precisa contratar um novo assistente administrativo, tá bom? Precisa contratar um novo assistente financeiro, tá bom? Melhor dizendo, assistente administrativo ou financeiro. E aí, ele vai entrar em contato com o Departamento de Recursos Humanos, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, a figura do Departamento de Recursos Humanos. E aí, eu entrar em contato com o Departamento de Recursos Humanos, o Departamento de Recursos Humanos vai fazer o quê? Vai contratar esse camarada. Só que ele vai fazer tudo, ele vai fazer todos os processos, tá? Para contratar essa pessoa. Seja recrutamento, tá bom? Seja seleção, a própria contratação, são alguns exemplos, ok? Minha caneta hoje eu tô te falando, tá mal, hein? Bom, o que acontece? Ele vai fazer tudo, inclusive vai contratar. Ele contrata a pessoa e avisa para o novo assistente financeiro: olha, você vai começar a trabalhar tal dia, você vai conhecer o seu gestor financeiro, o seu chefe, né, de departamento. Ou seja, até esse momento o assistente financeiro não teve contato com o gestor financeiro, só vai ter esse contato depois de contratado. Olha só que interessante. Por quê? Porque as atividades eram centralizadas no RH. Vez ou outra, esse mesmo RH vai visualizar a necessidade das pessoas que trabalham nessa empresa de serem, por exemplo, treinadas. Mas hoje a minha caneta, pessoal, me desculpe, tá? Mas a caneta está dando uma falha aqui e eu não vou voltar, porque é um problema que eu vou ter que calibrar ela depois, tá? Eu teria que parar essa aula, eu não vou parar não, a gente vai dar continuidade. Dá para você entender com certeza. Posteriormente, o departamento de RH verificava a necessidade de treinamento dessas pessoas, de orientação, ou seja, o gestor financeiro, qual que era a preocupação, a responsabilidade que ele tinha? Era uma responsabilidade só voltada à parte financeira, não às pessoas. Então, tudo isso era feito no departamento de RH. E isso, com o tempo, evidentemente, mudou nessa ideia de evolução, ok? Bom, voltando aqui, aí você tem que o homem era visto como um recurso da organização e a administração de recursos humanos, tá? Deixa eu só voltar aqui um negócio aqui. Isso, aqui, ó. A administração de recursos humanos era visto como um recurso da organização, tá bom?
E ela servia justamente para cuidar desses recursos, para cuidar dessas pessoas. Por quê? Porque o homem, eu falei administração, né? Mas o homem era visto como um recurso da organização, ou seja, o ser humano, o funcionário, e aí a organização precisava cuidar desses recursos, ok? Isso se perdurou de 1950 até mais ou menos 1990. É uma data aproximada, tá, gente? Estimada, não se preocupa muito com isso, que isso não cai em prova, só para você se localizar, como eu falei, tá bom? Então, de 1950 a 1990, nós tínhamos essa ideia, esse conceito sobre a administração de recursos humanos, principalmente essa parte de atividades centralizadas, tá? E aí passamos a ter uma nova evolução e agora sim chamado de gestão de pessoas. Uma preocupação de gerenciar pessoas, porque o ser humano, né, passou a ser visto como um ser complexo, o homem um ser complexo, e as pessoas são seres humanos. Nossa, professor, antes não eram? Não é que não eram, né, mas dentro de uma organização não se enxergava dessa forma, né? Aliás, só se enxergava o ser humano como um simples recurso. Eu costumo dizer hoje em dia que o ser humano ele é o recurso e não um simples recurso, ok? Então as pessoas elas são seres diferentes, tá? São diferentes um do outro. É muito interessante, a gente passa a ter essa ideia de diferenças entre as partes, entre as pessoas, ao mesmo tempo que somos iguais, somos diferentes e a gente passa a ter uma complexidade sobre esse sentido. Uma coisa muito interessante aqui na área de gestão de pessoas é que as pessoas passam a ser entendidas e consideradas como parceiras, pessoal. Nós somos parceiros de uma organização. Aqui passa a ter uma noção, um conceito de parceria, de colaboração. Por isso que passamos a ser chamados de colaboradores. Tá? Colaboradores, por conta dessa parceria. Agora, vale lembrar para você que essa ideia aqui de parceria, pessoal, é uma ideia de parceria, mas precisa ter reciprocidade. Tá aqui, ó, reciprocidade. E essa reciprocidade aqui, na verdade, é o quê? É uma troca, tá? Há uma troca entre as partes aqui. Por quê? Porque eu, como parceiro, como colaborador, eu contribuo, eu entrego a minha contribuição para a organização. Mas eu estou esperando algo em troca. Precisa ser igual à minha contribuição, tudo bem? Que a gente vai chamar de quê? De recompensas. Tá? Essas recompensas aqui, é claro que elas podem ser recompensas financeiras, a gente chama de monetárias ou não monetárias, tá bom? As pessoas são inteligentes, elas criam, elas inovam, elas têm ideias. Isso significa que a partir desse momento nós passamos a ser chamados também de talentos. Hoje o que uma organização mais procura fazer é angariar novos talentos e manter os talentos que ela já tem. E as pessoas também têm visão sistêmica, assim como a organização, ou seja, enxergam a empresa, a organização como um todo. Essa visão sistêmica tem muito a ver com a ideia de cooperação, de sinergia, de colaboração, sabendo que a organização é um grande sistema interdependente, né? Um depende do outro. Que o sistema ele é aberto, o que acontece fora ou dentro da empresa interfere, seja positivo ou negativo, que a gente pode entender como oportunidades e ameaças, e vai interferir também nas pessoas. Então, você percebe que é uma mudança, você percebe uma diferenciação do que se tinha antes. Antes, somente um recurso. Hoje, seres humanos diferentes, parceiros, colaboradores e talentos complexos que vão ajudar a contribuir para o sucesso de uma organização, ok? E aí, isso foi, claro, né? Fica óbvio que a partir de 1990. Prof, vivemos isso hoje? Atualmente sim, isso a cada dia vai ser evoluindo cada vez mais. Ah, mas onde trabalho não é assim. Tudo bem, onde você trabalha pode até não ser assim, mas o intuito é que as organizações caminhem para isso, que utilizem esses conceitos necessários, tá bom? Bom, e a grande mudança da área de gestão de pessoas? A grande mudança da área de gestão de pessoas, pessoal, é, na verdade,
o conceito da responsabilidade da gestão de pessoas, que passa a ter uma descentralização. Lembre-se que na administração de recursos humanos, eu trouxe para você esse conceito, eu falei que o que nós tínhamos é uma atividade bastante centralizada, e aqui nós passamos a ter o que? Uma área de gestão de pessoas, onde você vai ter uma responsabilidade de linha e função de staff. Então, uma descentralização aí, tá, gente? De que maneira, professor? É o seguinte, o RH, que era tudo centralizado nele, passa, na verdade, a ser uma função de staff, de apoio. E a responsabilidade de linha, aqui que a gente está chamando aqui, tá? É a linha de comando, ou seja, quem está no comando? Quem está no comando? Quem está no comando é o gestor. Ele que vai ter que se preocupar com as pessoas, em lidar com pessoas, em motivar pessoas, em orientar pessoas, em capacitar o seu setor. E o departamento de RH vai trabalhar como função de staff, de apoio, tá? De consultoria. Olha, você pode visualizar essa ideia aqui que eu fiz, ó. Responsabilidade de linha, responsabilidade do gerente, da linha de comando. Então, tá vendo aqui? Eu tenho o departamento vendas e o departamento financeiro. Então, eu tenho um gestor aqui e o gestor aqui. Esses caras que vão se preocupar em motivar, orientar, capacitar pessoas. Tá vendo? E o RH vai apoiar, vai dar um suporte, um apoio. Ele não deixou de existir. Tá vendo aqui, ó, função staff, ou apoio, ou seja, o departamento de RH vai apoiar os outros gerentes de cada departamento, para que as pessoas sejam treinadas, motivadas, orientadas e assim por diante. Então, mudamos esse aspecto, passa a ser um aspecto de descentralização. Lembra aquela historinha que eu contei do gestor financeiro que precisa de um novo assistente administrativo financeiro e entra em contato com o RH? Vai acontecer a mesma coisa aqui, só que a diferença é que agora ele vai participar inclusive do processo de contratação. O RH, por exemplo, aqui nesse caso, ele vai fazer parte do processo, vai fazer o processo de recrutamento, seleção, só que ele vai escolher uns 4 ou 5 bons candidatos e o gerente ali, o gestor da área, vai participar desse processo para contratar, para chegar à conclusão de quem vai ser o melhor candidato para aquela vaga. Pode ser que o processo de recrutamento e seleção volte a estaca zero, inicie tudo de novo, porque pode ser que de repente esse gestor perceba que aquelas pessoas não são as pessoas ideais para trabalhar no departamento. Por que isso? Porque agora a responsabilidade é dele e o departamento de RH vai ter que acatar essa decisão, porque a maior responsabilidade passa a ser dele agora. Ele não é simplesmente um gestor financeiro, um gestor de vendas, conforme aqui meu exemplo, tá? Mas ele passa, na verdade, a ser um gestor de pessoas. Então passa a ter uma noção muito mais voltada a isso, dessa ideia de gestão de pessoas, de cuidar de pessoas. Mais importante até muitas vezes do que o seu próprio departamento, porque se ele gerenciar bem as pessoas, o departamento dele consequentemente vai bem também. Você vê como que muda as coisas? Legal, né? Bom, que nós vamos ter uma série de processos dentro da área de gestão de pessoas, que eu quero começar a trazer essa ideia para você. Evidentemente que é um bloco, né, da parte da matéria, não vai dar para falar tudo agora de uma vez, mas para você ter essa noção. Então a gente tem aqui, ó, o processo de agregar pessoas, ou seja, quem irá trabalhar na empresa. São duas atividades que nós temos, atividades de recrutamento e seleção para agregar pessoas. A recrutamento é atrair pessoas, seleção é escolher pessoas, ok? Então, dentro desse processo de agregar. Temos também o processo de aplicar pessoas, o que as pessoas farão na empresa, que aqui tem a ver com a descrição, né? O fazer, o que você vai fazer, tá? Quais serão as suas atribuições, tá? Vou escrever aqui, ó, atribuições, tá? E avaliação de desempenho, porque por conta da avaliação de desempenho, você consegue perceber, visualizar o que as pessoas precisam, né? Tá bom? Às vezes adequar a pessoa ao cargo, mudar, inclusive ele de setor, de departamento, por conta da avaliação de desempenho. Recompensar pessoas também é um outro processo, incentivar pessoas, tá?
Por conta do quê? De remuneração, de benefícios. E aí benefícios aqui não, como eu te falei, não necessariamente só benefícios financeiros, mas monetários, tá? Mas também os não monetários, ok? Desenvolver pessoas, ou seja, a empresa precisa preparar as pessoas, e isso significa dizer treinamento e desenvolvimento, ok? E a organização também precisa manter as pessoas, como criar condições psicológicas e ambientais satisfatórias. E aí, isso significa higiene, tá? Higiene e segurança do trabalho, ok? Opa, apareceu aí um negócio, mas já vai apagar. E também monitorar pessoas, como acompanhar e controlar as atividades das pessoas e verificar resultados, bancos de dados, sistemas de informações gerenciais. Só voltando aqui em manter pessoas, aqui inclusive higiene e segurança do trabalho, tá? Mas também condições psicológicas, ou seja, a área de motivação, que a gente vai discutir bastante também, ok? Bom, por enquanto eu fico por aqui nesse bloco sobre a matéria de gestão de pessoas, para que você possa compreender melhor. A gente se vê numa próxima aula. Daqui a pouquinho eu volto para a gente continuar aí o nosso estudo sobre gestão de pessoas, tá bom, pessoal? Bom, até lá então. Olá, você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório Gabaritando Caraguatatuba, Agente Administrativo. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório, um curso completo, com tudo que você realmente precisa para ser aprovado. Eu quero aproveitar e mostrar quais são as vantagens do curso online preparatório. Ó, acompanha aí comigo. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, ao adquirir o curso online preparatório, você vai ter acesso imediato. Então você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente, tá? Você vai ter acesso ilimitado, poder assistir às aulas quantas vezes você quiser e o curso fica válido para você durante um ano. Teoria e questões comentadas, você vai ter centenas de questões comentadas na nossa plataforma, material em PDF das aulas, nós transformamos os slides dos professores em PDF para te ajudar nisso. Olha só, e ainda por cima você vai ter um bônus que nós estamos preparando, que é um caderno de questões. São milhares de questões gabaritadas para você treinar. E olha só, gente, tudo isso por apenas promoção especial de lançamento. Olha só, de R$ 497 por apenas R$ 297 ou 12 vezes de R$ 29,65. Agora me diz, o que você paga com R$ 29,65, hein? Hoje em dia você não compra nenhum lanche, nenhuma pizza. Então, se você economizar um pouquinho por mês, você adquire o seu curso online preparatório, que vai te ajudar e muito nessa aprovação. Então, faz o seguinte, abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias. Aí é só preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente imediatamente. Agora, se você tiver alguma dúvida, na página do curso tem um chat online. Fica um consultor nosso à sua disposição para sanar todas as suas dúvidas. É só você chamar lá, que o pessoal te atende imediatamente e vai, como eu falei para você, tirar todas as dúvidas necessárias para você iniciar a sua preparação aqui com a gente. Ou você pode também chamar no central de atendimento, né? O WhatsApp está aí o número 11 97465 6052. Beleza? Show de bola? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Te aguardo dentro da plataforma, hein? Já clica no link aí abaixo, já faz a sua matrícula e inicie os seus estudos aqui com a gente. Valeu, grande abraço e até a próxima!